Então, tu vai apresentar a nossa convidada, né, Gaio? Porque parece que a gente tem uma festa, é isso? Exatamente, é uma alegria poder reencontrar a Isadora Manfredini, colega querida, né, com quem eu tive a alegria de fazer todo o percurso da concentração da redenção até a Orla, na 16ª parada de orgulho LGBTQI-PNA+, né? E esse é um assunto que a gente vai falar também, porque a gente está com um novo evento agora no dia 19, que é o Lesbian Picnic, né? Nós vamos ter roda de conversa, vamos ter show com a Ilse Lampert, Leni Barcelos, pagode com gurias, DJ Anaves, a apresentação da Marrom, que é a grande apresentadora feminina, né? E eu já aproveito, assim, até para me justificar, assim, de que eu não estou roubando o protagonismo, né? Eu sou um produtor que sou da sigla, né? Me autorizo a fazer produção, mas a legitimidade está dada nas meninas que eu citei e também com a Isadora Manfredini, bem-vinda. O nosso tema é para falar da questão, das questões peculiares do movimento das lésbicas neste dia, que vai ser 19 da visibilidade. Então, vamos te ouvir um pouco. Muito obrigada, Gaio. Acho que me apresentar um pouquinho só. Meu nome é Isadora, eu sou psicóloga clínica e hoje eu trabalho no Núcleo Lotus Arco-Íris e o Núcleo Lotus, que são duas vertentes do mesmo núcleo. O Núcleo Lotus Arco-Íris voltado para atendimento da população LGBTQIAPN+, e o Núcleo Lotus é voltado para atendimento de mulheres em situações de relacionamento abusivo e violência doméstica, né? E muitas vezes essas pautas se misturam. E é bastante importante a gente ter eventos, ter momentos como o que vocês estão trazendo esse ano, não só por uma questão de ocupar o espaço público, de trazer representatividade para uma das letras da nossa sigla, né? Todas têm, é importante que a gente crie espaço para todas elas. Agosto é o mês das lésbicas, e também para a gente se encontrar enquanto comunidade e criar esse espaço de diálogo, de troca, de compartilhamento, até porque o crescimento e o desenvolvimento na comunidade não só LGBT+, mas das microcomunidades que a gente tem, o crescimento e o desenvolvimento ele se dá com base no diálogo, ele se dá com base no encontro, né, dos semelhantes que vivem situações parecidas, que têm, às vezes, críticas parecidas ou divergentes, e a partir desses momentos de diálogo que a gente consegue pensar nossa representatividade, pensar as nossas pautas atuais e pensar também o nosso futuro como comunidade. E, inclusive, também unindo as duas frentes que eu trabalho, a questão de, a gente pode até pensar a questão de relacionamentos abusivos entre mulheres, né? Que é algo que a gente vê muito pouco em termos de mídia. Eu sempre digo, assim, que nós temos vários sintomas, né? E o machismo estrutural está em todos nós, independente de gênero e orientação. O importante é que a gente tenha essa coragem de falar sobre isso, porque nós, na psicanálise, a nossa aposta é no falar. Eu escutei tanta barbaridade, tu também, né, Isadora, que as pessoas, quando se autorizam a falar sobre coisas horríveis para a gente, é uma forma que elas possam dar um outro olhar para isso e não atuar, né? E para a psicanálise eu fico sempre pensando que o Freud foi maravilhoso, ele despatologizou a homossexualidade, né, numa época em que tinha que ter coragem para isso. E aí, em relação às lésbicas também, porque, por exemplo, o caso clássico, que é o caso Dora, que tem um quarteto, né, a Dora, a senhora K, o senhor K e o pai da Dora, o Freud acaba falando que ela tinha alguma inclinação homossexual pela senhora K, e ele em nenhum momento fala isso de uma maneira patologizante. Assim como no caso de 1920, que é o caso de uma jovem homossexual, ele não a toma como com problemas a ser tratado, né? Ele não trata o lesbianismo da jovem como algo patológico, né? Existe uma demanda da família que ele não pega essa demanda. Então, acho que isso é bem importante, bem atual, para a gente desconstruir preconceitos, inclusive pela via da linguagem, né? Quando a gente tem um espaço que tem um nome X, mas que é acolhedor, por que a gente não vai ocupar esse espaço? Assim como eu também acho que é bem afirmativo e valioso o outro evento que vai ter no outro fim de semana, depois do nosso, que é Sacode Sapatão, né? Então, todos são bem-vindos. Eu acho que todos eles têm um espaço dessa diversidade que tu apontas, né, que existe, tanto nas linhas psicológicas, como na filosofia, como no próprio movimento, né?
Sim. Isadora, uma perguntinha. Primeiro, porque assim, a gente vive um estágio civilizatório em que a violência está posta, a barbárie está sempre transitando. Não faz muito tempo, esse tema era um tema que popularmente ou politicamente era inconveniente, faz pouquíssimo tempo. Então, assim, temos uma abertura. E a minha pergunta vai nessa área. A gente tem uma abertura para discussão a nível nacional, porque a gente teve pelo menos uma mudança de rumo significativa nesse campo, né? E aqui no Estado, como é que estão essas questões do ponto de vista político? O que é possível fazer para a gente avançar, para que essas questões entrem dentro do cenário político? Como é que a gente pode fazer em termos de políticas públicas para que a gente continue avançando e aproveitando esse momento, para que não se regrida, né? Para que a gente não caminhe para trás mais adiante, né? Uhum. Eu acho que recentemente a gente teve um avanço bastante significativo nesse sentido, a partir da eleição de mulheres abertamente lésbicas, né, como a Dayana Santos nas últimas eleições, e que não só uma mulher abertamente lésbica, como também traz espaços, pautas, tanto que o próximo evento que o Gaia trouxe, eu não sei se é organizado por ela ou se ela vai ter alguma participação, mas ela foi convidada pela nossa prefeita Marivânia Ayanha, e a gente gosta muito da Dayana, né? Acho que ela, além de ser uma mulher lésbica, ela é uma mulher preta e lésbica, né? Isso não é pouca coisa. Sim. Então, acho que em termos de... A eleição de mulheres como ela acaba sendo um fruto de alguns anos de luta, né? Eu sempre falo que, por exemplo, a eleição de um governador do Rio Grande do Sul abertamente gay também é um fruto de uma evolução, apesar de posicionamentos dele que muitas vezes a gente não concorda. Eu sempre penso que há 30 anos atrás talvez isso não seria possível. Um político se vir a público e se afirmar como homem gay e conseguir ser eleito governador. Então, eu acho que a gente consegue ver hoje o fruto de anos de luta que a gente já está tendo há alguns anos, né? Pelas gerações que vieram antes da minha. E acredito que a gente tem ainda bastante o que avançar, principalmente em relação, eu consigo pensar muito dentro da minha área, né, de relacionamentos abusivos e violência doméstica. A gente tem que ter um preparo muito maior das delegacias especializadas de atendimento à mulher para acolher não só mulheres lésbicas também, mas pessoas não binárias que se identificam como lésbicas ou que estabelecem relações com outras mulheres, e tem que existir um preparo muito maior das delegacias para atender esse público, muitas vezes que em caso de um relacionamento abusivo ou, infelizmente, em situações de violência doméstica, não se entende que uma mulher possa causar tanto impacto em outra, ou que, muitas vezes, existe as pequenas, eu digo em termos de sutis, violências mais sutis, que não são reconhecidas como tal. Então, quando uma mulher lésbica ou uma mulher sáfica, né, em caso de mulheres bissexuais e pan, vão buscar esse auxílio em termos de justiça, esse auxílio ele não é bem colocado, por uma falta de preparação, muitas vezes, de funcionários de delegacias que se dizem especializados. Inclusive, é bom saber que a Lei Maria da Penha vale para esses casos todos, né? E tem gente que acha que não, né? Não sabe. Sim, porque existe tanto uma invisibilização, tanto uma questão, primeiro, de um desconhecimento até mais amplo, populacional mesmo, quase cultural brasileiro, sobre não saber essas coisas, são falhas na nossa educação, na nossa política nesse sentido, mas existe um desconhecimento muito grande sobre a Lei Maria da Penha, e isso não só em relação às mulheres lésbicas, mas em relação a todas as mulheres, e também um desconhecimento de que relacionamentos abusivos entre mulheres existem, né? Porque a gente, primeiro, não imagina que uma mulher pode se colocar nessa posição de agressora de alguém, mas também como que existe um folclore, né, de que duas mulheres são extremamente parceiras e dóceis umas com as outras, o que não é verdade. Eu acho que todo mundo conhece alguma mulher sáfica que já esteve em um relacionamento onde a sua parceira tinha muito ciúme, não permitia que a pessoa saísse, controlava a roupa, ou até em situações de violência física mesmo, né? Acho que todos nós... reproduzir uma postura machista, né? E autoritária, isso acontece. E a gente não está com isso desqualificando o movimento como um todo, mas a gente precisa ter coragem de falar isso, porque a idealização é um problema, né? O fato de alguém ser gay, pan, trans, não é abono de caráter, de conduta, nem é orientação, né? É a da conduta concreta de cada sujeito escolhendo ou não a sua posição, o seu desejo, né? E porque eu me identifiquei muito contigo de que a gente está se colocando como somos militantes do movimento LGBTQIPNA+, somos representativos desse movimento.
Então, é óbvio que quando tem um evento como o Lesbian, um piquenique, e depois na outra semana o Sacode Sapatão, que vai ser no Aeromóvel, existe, sim, uma ênfase numa representatividade que tem que ter um protagonismo maior, sim, mas não é porque os outros da sigla estão que a gente vai tirar a representação. Então, nós vamos estar lá contigo na roda de conversa, vamos estar com a Marrom apresentando, vamos estar com a minha amiga Ilse Lampert, que esteve na Feira e Baile da Diversidade, fazendo um show bonito, a Leni Barcelos, a DJ Anave vai fazer aquela sonzeira, e o Pagode com Gurias vai ser uma união de pagodeiras, assim, que vão fazer a festa. A gente vai começar às 14h, né, com som, depois tem a roda de conversa, o show da Ilse, pagode, depois vira uma reunião dançante a céu aberto, né, com expositores, porque o empreendedorismo está dado, e é bem importante que a gente diga o quanto a Praça Brigadeiro Sampaio, na gestão da prefeita Marivane Ayanha Rogério, ela é acolhedora das diversidades, porque a gente tem espaço para o negro, para toda a sigla, para a diversidade como um todo, para os poetas. Então, vamos curtir essa praia, porque a praça que ela é linda. Eu falei praia, né? Mas ela tem uma cara de praia mesmo também, porque está perto do Guaíba. Então, que sejam todos bem-vindos. Considerações finais, Isadora? Sim, eu queria agradecer muito o convite para essa nossa parceria, para a gente construir esse momento juntos. Acho que é bastante importante trazer não só eu como uma mulher lésbica, mas também como alguém que trabalha dentro da saúde e entende os pormenores de como que a nossa saúde está se estruturando em termos de saúde mental, como que nós, mulheres lésbicas, a gente está conseguindo produzir saúde mental hoje em dia, né, e onde é que estão os nossos déficits nessa relação. Então, eu queria só agradecer muito o convite e credo que delícia, vai ser maravilhoso esse dia. Vai ser maravilhoso. Muito obrigado. Eu que agradeço.